Olá, aqui é o Nilson Alves, este é o seu canal Nilson Soqueta, iniciando para vocês mais um vídeo. Isso mesmo, hoje é dia 7 de novembro do ano de 2019, 19 dias. Muito bem. Bom, o assunto que eu vou falar hoje é um pouquinho, digamos, um assunto de reflexão, né? Para falar a verdade, eu estava sem assunto, comecei a lembrar esse assunto agora, né? A questão são o seguinte, né? O assunto são até quando, até que limite as linguagens, né, e dialetos e gírias que o povo fala encaixam e dão certo em programas de televisão ou até mesmo na televisão. É uma coisa que eu reparei hoje em dia, que vários programas de televisão, né, sobretudo TV aberta, estão utilizando linguagens, dialetos, né, periféricos, vulgo gírias, que eu não gosto, né, gírias, e em seus noticiários. Isso não está caindo muito bem, pelo menos para mim, né? Eu particularmente, eu sou um cara que eu sei separar as coisas, né? Eu sou um cara que sabe quando é o momento certo de você falar o seu dialeto, de onde você vem, né? E o que você pode falar, né, na sua profissão, ou seja, as linguagens técnicas. Eu sou a favor do seguinte: o jornalismo, né, os noticiários, serem apresentados por pessoas que falem a linguagem técnica e não dirigir ao seu telespectador igual um colega dirige ao outro na rua. Eu acho que porque o povão, esse negócio aí de fazer coisa pro povão não dá muito certo. Eu tenho uma tese que é o seguinte: as emissoras têm que falar as linguagens técnicas. Se o povo não entendeu, hoje em dia você tem uma ferramenta chamada Google e você pesquisa lá. Por exemplo, o que é pauta? Você vai lá, digita, por exemplo, no dicionário no Google pauta e a pessoa vai entender o que está escrito lá. Simples assim, né? Porque hoje em dia o povo usa a internet para ver coisas que não prestam, para procurar fofoca de artistas, né? Para xeretar vidas alheias no sentido mal, né? Mas não usa a ferramenta Google no tocante às coisas mais úteis, né? Por exemplo, a pessoa não tem conhecimento de inglês, não fez curso, vê uma palavra em inglês, procura no Google. Eu não gosto quando eu vejo jornalista falando aí, como é que é, como vai, em programas principalmente na Rede Globo e na Record, né? Eu sou contra isso. Por que eu sou contra? Porque toda profissão se usa termos técnicos, tá? No direito, o advogado vai conversar com o cliente, o advogado usa termos técnicos para o cliente, tá? Explica o termo técnico. Você vai falar para o policial tem um termo técnico, incrível que pareça, né? E explica para as pessoas o termo técnico. O médico é a mesma coisa, né? Por mais que tem médico que quer falar a linguagem do povo tal, mas os médicos acabam sendo orientados em falar a linguagem técnica e explica isso ao povo. E o jornalismo tem que ser a mesmíssima coisa, né? A televisão tem que ser a mesmíssima coisa. Se o povo não entendeu, se o povo não... vai procurar, vai pesquisar, né? Eu comecei a acompanhar a imprensa, a mídia, numa época que a imprensa falava linguagem técnica e numa época que a gente tinha que procurar e tentar achar as palavras no dicionário. Dicionário Aurélio, livro, dicionário, né? Para você ter uma ideia o que era nos anos 90 isso. Você tinha que pesquisar. E naquela época, todas as emissoras de rádio, televisão, programas populares, até programas populares como o do Silvio Santos e outros que tinham na época, falavam linguagem técnica, não tinha aquela linguagem do povão. Até o programa do Chacrin, que dizem que trouxe o povão para a televisão, era um programa que tinha linguagem técnica também, né? Ou até Faustão. Ou seja, nos anos 90 a televisão era programa popular, mas com linguagem técnica, né? Com linguagem sofisticada. E isso foi meio que abandonando. E nos anos 90 eu comecei a ouvir rádio com linguagem técnica. Eu comecei a aprender a falar linguagem técnica, linguagens diferentes no rádio. Isso até me ajudou, inclusive na Jovem Pan na época, que eu ouvia muito essa emissora.
me ajudou a criar minha personalidade. Se eu sou o Nilson Alves, que fala bem, que fala articulado, que fala palavras bem encaixadas, certas, é por conta que eu aprendi ouvindo as palavras que era falada em rádios como a Jovem Pan. Entendeu? Então isso me ajudou a criação da minha personalidade, né? Do que é o Nilson Alves, né? Isso me ajudou, né? E o que acontece? A televisão ela tem um papel sim de informar, tal, mas ela tem que informar de um jeito de jornalismo e não do jeito que se conversa na rua, né? Um jeito grosso, um jeito estúpido, um jeito sensacionalista, um jeito arrogante, né? Um jeito ridículo que a gente vê os jornalistas hoje abordar, principalmente o pessoal no SBT nesse horário, né? Simplesmente dois apresentadores, um que com certeza é bem jovem, né? Que você sabe que eu tô falando, né? Que deveria estar na faculdade nesse momento, não apresentando telejornal, e o outro que vem lá, sei lá, outro que não tem preparo de trabalhar em TV aberta, né? São os apresentadores de programas do SBT nesse exato momento, não vou citar nome, mas você sabe de quem eu estou falando, né? E o pessoal da Record também, né? Então, é muito jornalismo de estupidez, muito jornalismo de ignorância, né? As pessoas falam assim, você tem que se cavucar, essas pessoas, os criminosos estão na rua para matar você. Os criminosos estão na rua, um gente de bem, são em casa, você é um idiota que sai da rua. Você... Velho, esse tipo estúpido que os apresentadores fazem nos remete às estupidezes que a gente vive no dia a dia. Eu tenho uma tese o seguinte, eu ligo televisão, eu ligo rádio, isso desde quando eu era criança, para ouvir pessoas falar mais doce comigo. Tipo, você vai ouvir a pessoa falar, mas você que as pessoas falam doce. Por quê? Em 95, quando eu comecei a ouvir a rádio, eu vivia no meio de estupideza, em todos os cantos, na escola, todo lugar. Principalmente na escola, onde não deveria ter pessoas estúpidas. E aí, eu ligava o rádio para fugir um pouco dessa toxicação que eu estava tendo. Porque isso está me fazendo mal. E eu ouvi os radialistas falando com mais, digamos, doçura. Pessoal, vamos colaborar com não sei o quê. Pessoal, vamos combater a dengue, vamos tirar a água dos vasos, não sei o quê. Pessoal, vamos hoje, não sei o quê, lá no parque, não sei o quê, vai ter um evento, não sei o quê, não sei o quê. Quando as pessoas começam a falar dessa forma, você se sente melhor. Na televisão, nos anos 90, era assim. Antes de começar a febre do sensacionalismo, que começou com Cidade Alerta em 96, por aí, os programas não eram tão sensacionalistas. Os programas principalmente os jornais, era assim. Bolsonaro transfere, na época FH, né? FHC vai criar uma lei que possa reduzir os impostos, não sei o quê. E falava dessa linguagem, né? É que eu tô lendo a notícia aqui do Bolsonaro aqui no G1, né? Então, né? Vou dar um exemplo. Vamos fazer de conta que o Bolsonaro é presidente dos anos 90, tá? Bolsonaro transfere a Secretaria de Cultura para o Ministério do Turismo. O jornal era assim, né? Aí depois que os apresentadores começaram a virar estúpidos, né? Coincidiu com Cidade Alerta, na época apresentada pelo Nego Gonçalves Dias, depois da Atena virou apresentador do mesmo, estúpido também, o Ratinho, né? Ratinho na fase lá dos anos 90, o cara era insuportável. Hoje até o apresentador até melhor, né? Mas antigamente o Ratinho era muito insuportável. O Ratinho trouxe a estupidez, se bem que era uma estupidez que ele tinha desde 91, quando a gente que morava no Paraná assistia o Ratinho, né? Então é uma coisa curiosa. Mas o que acontece? Em rede nacional você tinha pessoas mais doces nas rádios e na televisão, principalmente televisão. Isso meio que foi morrendo, né? As estupidezes e os sensacionalismos começaram a se alastrar mais em TV aberta. TV a cabo já não tem muito isso. Então começou a se alastrar. E começou a se contaminar também no esporte. Também, né? A farofada, como é dito. Então é uma linguagem, cara, que a televisão ela tem que ser, o rádio ela tem que ser, a internet tem que ser uma válvula de escape. Para quê? Para as pessoas que estão estressadas, estão nervosas, desestressar. Porque estupidez não basta no dia a dia que a gente vive estupidez, arrogância, ignorância, que a gente quer viver um pouquinho diferente,
né, quando a gente liga a televisão? A gente liga a televisão para ver uma novela, né? Claro que na novela, às vezes as pessoas se exaltam, mas a gente sabe que é tudo ator, tudo uma encenação na novela, né? Aquilo não é vida real. Né? O ator às vezes se exalta, é o personagem que está se exaltando, que está com raiva, mas não o ator, né? Quem vai muito em peça de teatro sabe como que é isso, né? Sabe como que é a verdade disso aí. Né? Uma coisa que a gente não gosta é ver pessoas verdadeiras como apresentadores de televisão sendo nervoso. Pessoal, ele tem que matar esses criminosos, não sei o quê, que é criminoso bom e criminoso morto. E quem começou com isso foi esses caras de TV aberta, né? Um certo político roubou essa coisa pra eles, né? É que eu acho isso muito errado, acho que isso é racismo subliminar, mas deixa quieto, não vou falar nada. Então o que acontece? Sobre a linguagem, eu fugi todo o assunto. Então sobre a linguagem do povo, o jornalismo tem que evitar de falar qual é, aê, o trempo, o prêmio. Tem muitas linguagens que o povo fala que eu odeio. Eu não quero ver jornalista falar. Eu mesmo não falo em dialeto periférico, vulgo gíria. Eu não gosto da palavra gíria também. É uma coisa um pouco mais... Um termo muito mais de religião do que uma coisa circular. Então eu gosto muito, assim, eu gosto de falar minha linguagem. Eu tenho meu vocabulário próprio. Eu sou um cara que não fico falando vocabulários periféricos. Não. Eu falo do meu jeito. Se a pessoa não quiser, desculpa, mas Nilson Alves é essa pessoa que fala termos diferentes. Eu falo termos técnicos. Né? Eu tenho minha forma de falar, né? Eu criei meu vocabulário e as pessoas acabam entendendo, né? Então o que acontece no caso do jornalismo, né? Precisa falar linguagem técnica assim, por quê? Você vai, por exemplo, no advogado, o advogado vai falar, aí ó, tá ligado essa parada aqui, ó, vou resolver essa parada aqui pra ti, tá ligado? Vou resolver essa parada aí, que eu vou movimentar os homens lá do STF lá, para que o seu processo seja agilizado, tá ligado? Não, os advogados falam assim, olha, eu tenho esse processo aqui, eu vou encaminhar esse processo para o STF para que ele seja analisado e com o processo analisado eles possam passar um parecer quanto antes do seu processo, pode ser? Simples assim, simples assim. É a mesma coisa no médico. O médico vai falar, ó, tá ligado, você tá fudido, tá ligado? Ó, tô vendo aqui as arveias das suas pernas aqui, tá ligado? Tá mó fudido, velho. Ó, a gente tem que colocar você na faca, tá ligado? O certo, o médico fala assim, olha, eu constatei que as suas aveias, né, seus vasos sanguíneos da sua perna está totalmente fora da normalidade. Por isso que está causando todo essa dor e transtorno. O que a gente sugere é que você possa passar por um procedimento cirúrgico nos próximos dias que possa obstruir, né, esse problema e você pode ter uma vida normal a partir dali. Essa é a linguagem certa. Você não está entendendo a diferença? Vamos pro jornalismo. Por exemplo, o jornalismo, tipo o Bom Dia São Paulo, que é uma bosta. Esse jornal que tem aqui em São Paulo, que é um lixo. Né? Um verdadeiro Cidade Alerta da Globo, é verdadeiro esgoto. Né? A céu aberto no jornalismo. Eles falam assim, aí ó, tá ligado? Hoje aí ó, o pessoal indo pro trampo aí, tá ligado? A galera aí ó, tá indo aí toda aí, ó, feliz aí, ó, partiu, vamos trabalhar. É o que é errado. O certo é falar... hoje é dia 7, hoje quinta-feira, estamos vendo aí o pessoal se dirigindo aos seus trabalhos, bom trabalho para vocês, que espero que isso ocorra tudo bem, vamos ver as condições do trânsito, o trânsito está ok em algumas regiões, com alguns problemas em outras regiões da cidade e do estado. É assim que é o jornalismo, tem que ser essa linguagem, o povo vai entender, João. O pessoal nos anos 90, cara, entendia o Jornal Nacional. Entendia as notícias do Jornal Nacional. O Jornal Nacional falava em linguagem técnica, né? Não só o Jornal Nacional. Eu lembro que tinha o TJ Brasil, que era do Boris Casoy e outros jornais na época, isso bem anos 90, falava em linguagem técnica. O povo entendia. Né? Tudo bem que uma vez um ratinho começou a reclamar, dizendo, mano, Nacional, o pessoal fala palavras que o povo não entende. Velho, mas
Mas a Globo, uma coisa que eu percebi no Jornal Nacional, a Globo explicava o que significava aquilo. Precatório. A palavra, a Globo explicou depois, o impeachment. Depois o jornalista explicou, impeachment é porque é o processo de impedimento de um presidente da República. Simples assim, né? A Globo fala a palavra técnica e explica, é que muita gente quer acaso, né? Então eu vivi uma geração que a maioria ouvia notícias no Jornal Nacional. Entendia, meu pai mesmo entendia tudo que os caras falavam no telejornal. É que meu pai também é do outro nível mental, né? Não era aquele cara, né, de chucrão, não, não, o cara, né, convivia com gente de nível mental mais alto, então ele entendia. Minha mãe também entendia, né? Pessoas, meu tio entendia, todo mundo entendia as linguagens técnicas. E eu acabo entendendo. Mas só que que a mídia é muito refém ao povão, aquele povão analfabeto, povão que, ao invés de acessar o Google para procurar saber o que significa, digamos, transferência, saque, procura saber quem é o traficante da sua região. pior que eu conheço uma pessoa que procura no Google o endereço de boca de fumo. Caraca, velho! Tem gente que procura endereço de casa de entretenimento masculino, onde garotas trabalham na casa de entretenimento masculino, você sabe muito bem o que significa, né? De atividades que mulheres trabalham, mas para despertar o lazer ao homem, né? Você sabe o que é. Você sabe o que é. Tem gente que procura no Google isso aí, né? Casa de Já falei do que eu não deveria falar. Bom, deu certo no coração e fui.